e Miriam, Deus levantou para ser uma profetisa. Então aqui nós enxergamos duas vertentes. Há aqui irmãos biológicos e há aqui também irmãos ministerial. Eles faziam parte do ministério. Inscreva-se no canal. Eles foi o próprio Deus. Mas eles não se contentaram com aquilo que receberam do Senhor. E por dois motivos banais, eles tentaram fazer alguma coisa contra a liderança de Moisés. O primeiro ponto, nós lemos o versículo 1 e 2, fala que Moisés tomou para si uma mulher cuxita, não é assim? Conforme a sua tradução pode estar aí, cuxita, mas na nossa aqui, Almeida, revista e corrigida, está cuxita. Ele tomou esta mulher cuxita para ser a sua companheira, a sua esposa. E eu creio que os irmãos sabem que é uma mulher cuxita. Acredito que a maioria sabem que. E eles não gostaram porque Moisés tomou essa mulher para ser a sua companheira. Porque mulher cuxita quer dizer mulher negra, mulher da pele escura. Começa Miriam e Arão já desagradando a Deus com o racismo. Então eles estavam trazendo para o ministério uma questão pessoal deles. E a gente não pode envolver o ministério com a nossa questão pessoal. As minhas questões pessoais eu resolvo com a minha família, no meu lar. Aqui eu trato com os irmãos acerca de ministério. Eu trato aqui com os irmãos acerca da palavra de Deus, do louvor ao Senhor. E eles começaram a misturar as coisas. Então a primeira coisa, o primeiro ponto que eles começaram a encrencar-se com Moisés foi por conta da cor da pele da esposa de Moisés. Isso é, quando o obreiro, quando o irmão e a irmã perdem a visão de Deus, começa a andar por caminhos que entristecem o coração do grande Deus. O segundo ponto que eles se levantaram contra a liderança de Moisés é que Miriam e Arão eram os irmãos mais velhos de Moisés. Moisés era o mais novo da casa e estava exercendo liderança sobre seus irmãos mais velhos. Isso terminou entristecendo a Moisés e ao próprio Deus. Todos nós sabemos que ministério não é por ordem de chegada. Ordem de chegada lá na fila do SUS, na lotérica, no banco. Ministério, Deus levanta quem Ele quer, da forma que quer, a hora que quer, como quer, e é inquestionável o nosso Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Eu sou mais velho de casa, Moisés era o mais novo, mas Deus tinha levantado ele como o cabeça para liderar aquele povo. Então quem está em comunhão com Deus não tem dificuldade para obedecer, para se submeter àqueles que Deus levantou para reger a sua vida de forma espiritual. Não tem. E Arão e Miriam perderam isso de vista, e isso é muito perigoso. Pastor, o senhor está falando isso para a gente ficar com medo de falar com a coisa do senhor? Não. Eu estou falando isso aqui
para que você não caia no mesmo erro que caiu Miriam e Arão. E Arão era o sumo sacerdote, abaixo de Deus e abaixo de Moisés, ele era o cara. Miriam, vamos dizer que estava na outra escala abaixo, mas Deus não lhes poupou, depois que eles fizeram isso contra Moisés e contra o próprio Deus. Na lição que eu estudei, licionei no Mato Grosso, fala que a essas atitudes não só entristeceu o coração de Moisés, como o coração de Deus. E aí Deus vai aqui desconsiderar o ministério de Miriam. Veja só, Deus ele levanta, mas ele tem o poder de nos abater. Não venha eu me enganar, porque estou na frente de um trabalho, achar que eu sou melhor do que você. Porque o mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que tira e levanta outro e põe no lugar e faz como quer. Então isso é para a gente aprender, para não deixar a soberba entrar no nosso coração e de uma vez por todas a gente entender que a obra tem um dono. Não foi eu que morri na cruz, não foi eu que verti o sangue, não foi eu que me entreguei como um cordeiro, foi ele, o dono da igreja. Então ele mexe nas peças do seu rebanho a hora que ele quiser mexer, e encaixa novas peças no lugar que ele quiser encaixar, e eu somente digo para ele: sim, Senhor, aceito o teu trabalhar, o teu mover. Então entenda que não é por ordem de chegada, é quem Deus quer separar para servir naquele ministério. E qualquer e todo ministério não é para a glória humana, não é para o ser humano se vangloriar. Todo ministério que Deus nos dá se resume em uma coisa simples, chamada servir a noiva do Cordeiro. É servir. Eu não estou aqui para ser o mandão da turma. Eu estou aqui para servir a você, para orientar você, aconselhar você, exortar você. Porém, talvez em alguns momentos a minha exortação chegue até você como uma afronta, e é questão sua com Deus, mas eu quero seu bem, quero ver você crescer, quero ver você bem com Jesus, Deus te usando, Deus te prosperando, é o desejo do meu coração. Mas eles deixaram de olhar para as atividades que Deus confiara em suas mãos, para implicarem com coisas banais. Quantas vezes Deus derrama ministério sobre a vida de alguém, dons espirituais, e você vê as pessoas perdidas, preocupadas com a atitude do outro da igreja, com a atitude da outra. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e deixando de lado aquilo que Deus depositou nele. Deixa de lado aquilo que Deus confiou, e está com coisas, com picuinhas, com aquilo que não lhe pertence. A cor da pele da mulher de Moisés não tinha nada a ver com Arão e Miriam. Quem quer casar, quem escolhe, sim ou não? E uma pode ser pele morena, pode ser ruivo, pode ser o que for. É tudo o mesmo valor para o Senhor. Me mostre na Bíblia Deus classificando alguém como bom por conta de cor de pele. Deus quer saber como que está a nossa integridade com Ele, como que está o nosso coração, se está reto com Ele, fidelidade a Ele. E para começar, nós não sabemos nem a cor que é Jesus, e nem a cor que é Deus. E já pensou se um dia lá ele se apresentar de pele escura? Como vai ficar aqueles que questionaram os irmãos e as irmãs de pele escura? Então vejam que as pessoas que perdem a visão de Deus e a comunhão com Deus, eles se embaraçam
com coisas tão pequenas, é o que Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2, da segunda carta, no versículo 4. Ou no quarto versículo também, pode assim se chamar. Aquele que milita, diz Paulo, não se embaraça com coisas desta vida. Por quê? Olha só, a fim de agradar aquele que o alistou. Então ele não se mete nisso porque ele tem temor com aquele que lhe chamou. Então ele não se preocupa com essas coisinhas. Ele está interessado em contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra. E aí Deus contemplou todo esse cenário e disse: eu vou tomar aqui uma decisão por Moisés, porque nós lemos que Moisés era um varão muito manso, não é isso? Então Moisés não revidou. Só que quando a gente não revida, Deus se levanta para agir naquilo que nós ficamos quietos. Então Deus se manifestou em uma nuvem na porta da tenda e disse: Moisés, Arão e Miriam saiam para fora, e os três saíram. Depois que Deus começa a conversa, Deus vai chamar Miriam e Arão. Ambos se apresentaram diante de Deus. E é aqui que Deus vai desclassificar o ministério de Miriam. E olha o argumento de Deus. Quando Deus chama Arão e Miriam, disse para eles: se houver um profeta em Israel, me apresente. Então, se Miriam era profetisa, Deus era para dizer o quê? Diante de mim está uma profetisa, sim ou não? Mas como ela quebrou princípios, isso aqui é muito perigoso. Quando nós quebramos princípios, Deus não tem compromisso de nos dar a honra na frente. Ele só nos honra na frente quando nós obedecemos princípios. Ele deu o ministério de profetisa para Miriam, e agora ele olha para a cara de Miriam e não considera mais como uma profetisa. Então, se tiver um profeta em Israel, me apresente. Então, a partir do momento que vocês me apresentarem este profeta, eu vou falar com ele através de visão e através de sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que eu falo boca a boca e face a face. Não é assim com Moisés. Então Deus começou a separar aqui a confusão. E veja no que vai dar essa confusão. Porque na lição que eu estudei, estava de forma mais explícita, os comentários bem esmiuçados. Estava dizendo também assim, que a rebelião de Miriam com Arão contra a liderança de Moisés influenciou o povo. E você sabe quem pagou o preço? Além de Miriam, que foi o preço menor que foi pago, o preço de Miriam e Arão, quem pagou foi quem seguiu as ideias deles. A Bíblia diz, se você olhar o capítulo 11 e ler o capítulo 12 todo, os dois capítulos, diz que havia um grupinho lá nos fundos do arraial que estava acompanhando Miriam e Arão. E a Bíblia diz, nós lemos, a ira de Deus se acendeu e desceu sobre aquele grupinho um juízo de fogo e os consumiu. Mas Miriam e Arão estão vivos. Mas quem seguiu a sua ideia, quem foi influenciado por eles,
sabe por quê? Porque o povo começa a sentir saudade do pepino, do peixe no Egito, do alho, do melão, da cebola, e se esqueceram do mar vermelho que foi aberto, da água amarga que Deus transformou em água doce. O povo no capítulo aqui começou a reclamar até do maná que Deus mandava a cada manhã. Eles estavam reclamando, porque quando o crente perde a visão de Deus, nada mais presta para ele. Tudo é motivo para ele reclamar. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Só que quem chamou foi Jesus, que levantou foi Jesus. Então diga que Jesus está errado. Questione a Jesus que Jesus está errado. Só que Miriam e Arão estão ali. Aí Deus começa a falar com eles. E olha o que é o líder. O líder não pode, irmão, devolver aquilo que as pessoas fazem com ele. Ah, ele fez isso comigo? Já vi líder que assim, enquanto ele congregar aqui comigo, ele não sobe integral do ministério. Não. Já congreguei com o pastor que pensava isso. Não. O meu prazer é que ele crescer. Agora ele tem que entrar pela porta. Se ele não entrar, não cresce. Mas o meu prazer é que ele cresça. O meu prazer é que ele melhore. O meu prazer é que ele desenvolva. Porque aqui nós não podemos ficar nessa briguinha, quem é mais, quem é menos, quem vai e quem não vai, quem está certo e quem está errado. Crente não tem razão, a razão está com Cristo. Crente dá a sua razão para glorificar o nome de Cristo, para manter a comunhão com os irmãos e para manter a comunhão com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós nos calamos, Deus entra em ação para fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer, que você não tem condição de fazer. E Deus começou a conversar com Miriam, e daqui a pouco Miriam está leprosa. A Bíblia diz que a sua pele estava como a neve, e a lepra é uma doença muito terrível naqueles dias. Os irmãos estudavam o Antigo Testamento, é muito terrível. Ela olhou e está leprosa. Aí veio o líder, sofreu tudo aquilo ali. Observe que Arão e Miriam disse: oxe, que coisa é esta pensão? Porventura o Senhor falou só por intermédio de Moisés, não falou também por intermédio de nós? Eles queriam a todo custo ocupar a posição que Deus deu para Moisés. Ô irmão, a gente não pode ter um sentimento de inveja. A gente não pode a todo custo querer atropelar os irmãos para a gente exercer a nossa função. Deus, ele chama e separa um lugar para cada um daqueles que ele chamou. É só a gente ficar na brecha, na posição que ele chamou. Então, esse questionamento aqui de Miriam e de Arão é um sentimento de inveja que ele joga para fora. Porventura Deus só falou com Moisés, quer dizer, Deus não fala só com o pastor também, não, mas quando eu oro, Deus fala, eu oro na direção de Deus, porque Deus fala comigo também. Isso aqui não está batendo com a Bíblia. Eu sei que Deus fala com você assuntos concernente à sua casa que você é responsável, concernente ao trabalho que você exerce lá na sua empresa, onde você trabalha, a respeito da sua família, mas a respeito da obra de Deus, Deus tem um homem que ele possa se comunicar para reger as coisas da forma que ele quer que seja regido. Então a gente precisa ter cuidado. E em jogar esse sentimento de briguinha entre família, estava o ministério todo afetado. Cuidado. Não traga as suas queixas do seu lar e joga aqui dentro não, porque você vai matar até um visitante que vem aqui para ouvir a palavra, que precisa ser alimentado pela palavra, que precisa ouvir a voz de Jesus. As nossas questões particulares nós resolvemos lá. Acabou de brigar lá? Acabou de bater no seu filho lá? Acabou de se desentender do seu esposo com a sua esposa? Ao sair da porta para fora, pega aquele rosto de braveza, arranca fora e já tem sorriso, porque os irmãos da igreja, os visitantes, não tem nada a ver com o teu relacionamento lá.
Aqui é ministério, aqui é igreja. Eu não posso jogar o que eu carrego de peso para vocês. Vocês não têm nada a ver. Eu tenho que orar a Jesus, buscar de Jesus uma direção e tratar o povo de Deus com alegria e serenidade, porque assim o Senhor quer. Assim. Então Moisés ora ao Senhor. Antes de Moisés orar ao Senhor, o Arão já reconheceu um grande erro. Corre para Moisés e já chama Moisés de meu Senhor. Por que ele não chamou Moisés de meu Senhor antes? Quando ele olhou e viu Miriam sendo punida com a lepra, ele já ficou com medo e disse: não venha sobre nós por conta desse pecado, essa enfermidade, que não caia sobre nós, porque nós fizemos isso aí de forma ignorante e tal. E pediu para Moisés, chamando Moisés de meu Senhor. Aí depois que ele se humilha para Moisés, Moisés diz: ó Senhor Deus, rogo-te que cures, entre com providência, venha com a cura sobre a vida da minha irmã. O camarada foi massacrado, pisado, enfrentou essa luta e está clamando: ó Deus, cura ela. Aí Deus disse: desceu e disse: se o teu pai cuspira no teu rosto, não precisa ser afastado por 7 dias? Sim, Senhor. Então Miriam vai sair, vai ser afastada do arraial por 7 dias. Então observe: quem tirou Miriam do ministério e do meio do povo? Foi Deus? Foi o povo? Foi Moisés? Ou as suas atitudes? Foi a quebra de princípio que pegou a profetisa, jogou lá embaixo, ela mesma se jogou, por conta da quebra de princípios. E agora está com a maior ou pior das enfermidades da época, a lepra, e afastada. Então quem afastou ela? Foi Deus, Moisés, o povo ou ela? Com a quebra de princípios que terminou se afastando. Quando eu missionei e eu estava vindo, Deus falou no meu coração. Eu estava com outros assuntos. Deus disse: antes de tratar com a igreja assuntos administrativos, fale com o meu povo, para eles não caírem neste erro. O Antigo Testamento, todos nós sabemos que ele é sombra do Novo Testamento, sim ou não? Sombra, ó. Aqui está bem claro, mas ó. Então aqui está o Novo Testamento, é real, e aqui está a sombra. Só que tudo que está aqui está na sombra, sim ou não? Aqui tem 5 dedos reais, aqui tem uma sombra de 5. Então por que o antigo está ligado no novo e nós precisamos meditar? Para a gente tomar como lição aqueles que se deram mal e a gente procurar outro caminho para a gente não se dar mal. Então ela foi afastada. A primeira coisa que acontece quando dá esse tipo de confusão no meio do povo de Deus, a primeira coisa que acontece, nós vamos observar. Nós lemos, e você com certeza vai lembrar, no capítulo 12 nós lemos, já no finalzinho, versículo 15 e 16. E o povo não partiu, esperando Miriam. Quer dizer, quebra de princípios impede o caminhar para as promessas. E não só, olha só que coisa, não só quem quebrou o princípio, como todo o povo, estaciona por conta de alguém que cometeu atitudes de motim. Então o povo já não caminhou, está parado. O povo não avançou, o povo está parado. O povo não está marchando para a promessa, o povo está estacionado. Por quê? Porque Deus mandou parar? Não.
Porque alguém quebrou um princípio e Deus estava consertando, e a igreja não avança sem antes consertar a quebra de princípios. Um exemplo bem simples, irmão. Eu sou da Assembleia de Deus também, ok? Mas amanhã eu quero ir lá na qualquer denominação, para não citar nome. Então eu sou membro da igreja Belém, sim ou não? Eu faço parte de um rebanho, sim ou não? Agora eu sou membro, faço parte da igreja, eu estou aqui hoje. Amanhã meus irmãos chegam aqui e vão me ver. E não tem justificativa. Onde ele está? Não, José está lá no ministério tal. Espera aí. Se não justificar a ausência, os irmãos que chegarem aqui vão todos murmurar. Porque ele vai ver que você culto tal, está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Os irmãos vai dizer, sabe por quê? Quando tu pegar o microfone, eu não sei como é que o pastor ia deixar esse cara cantar. Eu não sei como é que o pastor deixa esse cara pregar. Porque o bicho falta em culto. Às vezes está rodando, zanzando por aí, sem direção. Então, além de ele quebrar este princípio, ele faz os irmãos que fazem parte da sua família pecarem contra Deus, por conta de uma justificativa que não foi dada. Quando você estava sob os cuidados do seu pai, você está falando de pai e mãe que obedece a Bíblia, não estou falando daqueles desgovernados, não, estou falando de pai e mãe que obedece segundo a Bíblia e segundo a lei do nosso país. Quando o seu filho saía de menor, o seu filho saía de noite, menor de idade, ele tem autoridade de sair assim, sem dar satisfação para você? É assim que a Bíblia ensina e a lei do nosso país ensina? Quando o menino é pego fazendo alguma arte, ele é menor de idade, a polícia já prende, leva para um presídio de segurança máxima ou procura seus pais? Então, há alguém responsável por ele, e esse alguém por vacilo ou descuido, ou aquele alguém por desobediência fugiu dos cuidados de alguém que estava ali como um mentor dele, um cuidador dele. Não é assim? Aí vai chamar, as autoridades vão chamar a atenção do menino e vai chamar a atenção maior ainda dos pais. É assim, não? Então Deus, Ele é o pai desta família nossa, cristã. Aí será que eu, como faço parte dessa família, não tenho que dar satisfação? Ou será que eu sou um filhinho da família, mas eu faço o que eu quero também? Não está dentro do padrão do pai. Se eu pertenço a essa família, eu me submeto ao regimento estabelecido dessa família cristã. A partir do momento que eu vou contra os regimentos, se chama pecado de motim. Porque eu estou indo contra as regras estabelecidas. Então nós precisamos ter muito cuidado, estarmos muito atentos acerca disso. Eu às vezes, eu, pastor, na verdade no Mato Grosso, ninguém se dirige ao pregador. Se dirige ao pastor do pregador. Por isso que piloto não vai na frente. A igreja cresce, a igreja prospera. Não há tanto escândalo. Porque lá o pastor não se dirige ao pregador, se dirige ao pastor do pregador. E antes de convidá-lo, pergunta como está a vida dele no altar de Deus. Aí o pastor descreve a situação daquele irmão, e aí aquele pastor autoriza e o contato chega no pregador. Porque a partir do momento que eu saio sem a bênção pastoral, no automático eu quebrei princípio e perdo a bênção do Senhor também. Porque uma coisa está ligada à outra. Um dia eu ia pregar no congresso e o meu pastor disse: você está tendo congresso da sua igreja. Eu disse: pastor, mas eu não olhei, a gente bateu no mesmo dia. Eu disse: como que você vai estar com 3 dias de festa na sua igreja, que você pastoreia, e você nesse mesmo dia vai estar pregando 3 dias lá em Curitiba? Ele disse: eu te libero no primeiro dia, nos outros 2 você fica. E eu fui questionar a ele. Ele disse: você não vai e não tem a minha bênção. Como eu tinha sido instruído
Deus não está nesse negócio, porque Deus, Ele é o principal que não quebra princípios. Esse mesmo que quebra princípio, no caso, se eu fosse, amanhã, se meu pastor me enxergasse como um obreiro de classe baixa ou desclassificado, talvez eu ia exigir a honra que não foi me dada. Aí eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo: só exige honra quem quebra princípios, porque quem obedece princípios, ele já tem certeza que a honra já está vindo aí, porque Deus não falha. Quando você vê alguém dizer assim, mas eu fiz, eu fui reconhecido, eu estava lá e ninguém me deu isso, é briga querendo honra. Pode analisar no retrovisor da história que tem princípios quebrados. Então só briga por honra quem quebra princípios. Quem obedece princípios não precisa brigar, não precisa dizer eu estou aqui. Se quiser, olha, eu estou à disposição. Ele sabe que o grande Deus que levantou é fiel e vai honrar no seu tempo determinado. Deus é assim. E aí depois que Miriam foi limpa, seguiu. Por que nós precisamos sempre fazer uma reunião como essa? Porque não dá tempo para abrir. Sabe por que a igreja trava e não quer crescer? Por causa de montinho, quebrando as regras. Existem regras estabelecidas que nós chamamos de doutrina bíblica, e existem regras estabelecidas que são do ministério. Nós somos a Assembleia de Deus, temos um estatuto, e esse estatuto fala como nós temos que nos comportar. A partir do momento que eu vou contra o estatuto, eu estou indo contra a Deus. Pastor, mas foi o homem que fez, o homem fez para o bom andamento da obra de Deus. Cabe a mim obedecer às regras do que ir contra elas. Vou pegar um exemplo aqui, simples. O evangelista Antônio, às vezes ele sempre fala comigo para ir pregar. Pergunta para ele ou para qualquer outro aqui: qual foi o dia que eu proibi eles de ir pregar? Eu sempre digo assim: vá, meu irmão, Deus abençoe, Deus te use lá. Assim. O Antônio, ele não recebe nada na igreja. Ele é um obreiro voltado. Mas ele não obedece os princípios. Agora, cadê o Antônio aqui? Tá não, daqui a pouco chega os vídeos. Olha onde o Antônio tá, pastor. Aí causa ira no líder. E os irmãos dizem: não estava lá, mas estava lá, não sei aonde. Isso não vira, irmão. Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com isso. Ah, não, aonde está falando de Jesus é o nosso lugar. Você se engana, nem todo mundo que fala de Jesus anda com Jesus. Os fariseus andavam falando um monte de coisa na Bíblia, mas não viviam a Torá bíblica. Falavam um monte de coisa no Pentateuco, mas não praticavam nada no Pentateuco. Então falar não quer dizer que vive. Então são regras que a gente precisa obedecer. E esses princípios, quando são honrados, Deus honra. Quando quebrado, Deus afasta. E não é Deus que é ruim, nem o líder, nem ninguém. Somos nós que quebramos. E a gente precisa consertar. Enquanto não consertar, não tem avanço. Não tem avanço. Aí de repente a gente olha e diz: não, mas o povo não quer. Em todo o povo existe um grupo que não quer mesmo, mas existe um grupo que quer. Nós temos que nos unir e aprender com Jesus que nós temos que ganhar o máximo de pessoas que querem andar conosco, porque estamos indo para o que foi nos prometido. Aqui é a terra da promessa, e nós estamos indo para um lugar chamado céu, que foi nos prometido. Então o máximo de pessoas que eu puder agregar para levar comigo, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho que levar elas. Agora, se o grupo quer fazer força contrária e não querer ir atrapalhar o grupo que vai, Deus
vai tratar com esses. Mas o meu objetivo maior é obedecer os princípios. Os princípios. E Deus vem na sequência com a honra sobre a nossa vida. Então, há aqui duas brigas, familiar e uma briga ministerial. E a minha oração é, para encerrar, que nem haja briga familiar e que nem haja briga ministerial, mas que haja comunhão e paz. E que esse povo não pare, mas dê continuidade avançando para a promessa em nome do Senhor Jesus. Ministrar a palavra do Senhor vamos para as tratativas da nossa igreja. Antes de tratarmos aqui, irmãos, eu tentei juntar as notas, cheguei de viagem ontem, 2 da manhã, não deu tempo de juntar tudo, mas eu queria trazer aqui pelo menos um apanhado, mais ou menos, não está 100% certo, porque eu procurei umas notas, não achei, e não deu tempo de eu ver todos os piques que eu fiz. Mas eu só dar uma nota para os irmãos que foi gastado aqui na igreja. Fui gastado aqui na igreja do meio do ano passado, no meio do ano de 2022, até agora, mês 5, né? Então, até o mês 5, nós temos aqui uma entrada de dízimos e ofertas de 43 mil, isso em 11 meses, tá? 43.200 reais. Foi a entrada que deu nesses 11 meses. E aqui eu tenho umas notas, que é russo, não achei outras, mas eu fiz um apanhado aqui para me informar para os irmãos. Isso aqui é cheque de Francisco, cheques por partes, por repasse, por ponto, cheque da Neuza. Gastou os talões, cheque meu, da Neuza e do Francisco, né? Todos os talões. Meu e da Neuza, do cheque. Eu de 10 mil, você pensar por aqui. Então,